E depois de 4 anos, vem vocês, um velho plano, desadunou e se abraça. Estamos cheios dessa gordice de promessa e eleição. Dos que vem de vez em quando, se rindo, estendendo a mão. Candidato a caloteiro, aprendiz de trapaceiro, corrupto, falso e ladrão. A coisa tá envergada, tá ruim de desenvergar. Meu sistema nervosíssimo, veja a hora se estourar. Se estoura, eu não aguento. Se estoura, eu não aguento. Se estoura, eu não aguento. Se estoura, se estiver armado nas bengalas do poder, dou um chuto na bengala, mode aleijado correr, dou dedo, faço munganga, canto vira do Ipiranga e mando tudo se fuder. Arrumo logo a tramela nas portas da corrupção, coloco fogo na lixeira e passo de mão em mão. Corto língua de quem mente, quebro 3 ou 4 dentes dos deputados guizão. Político que come uva em plena safra de manga, vai pra lei do desperdício na faca dos meus capangas. Se eu der um tiro no mar e bater no marinheiro, é porque tem mais honesto do que cabra trambiqueiro. Diante desta notícia não haverá injustiça, é a lei dos cangaceiros. Os deputados bom de peia, eu tiro o W do nome, tiro vírgula dos discursos, reticência, psilone, sapeco lei pra matuto, meto bala nesses putos e um viva no microfone. Você! E um viva, matuto que tem saúde, o trabalho ele é capaz. Nós se arruma água, aí se mente o preço em paz. Não vai ser protecionismo, é a lei do nordestinismo dos problemas matutais. Desbuiar desse discurso por doutor e deputado, tá dizido minha meta pra 100 bilhões de roçados. Depois não venham dizer que foi golpe de poder porque não foram avisados. Deputado federal, Partido dos Cangaceiros, o PC do Natural, pela lei da ignorância do Congresso Nacional. Assinado Capitão Virgulino Lampião, deputado federal. Eu peço desculpa a gente ser criança. Ainda aplaudiu. Angeline. Pra controlar, pra controlar o tempo, cara. Boa noite a todos e a todas, e a cada um. Né? Gente, queria falar, sou Angeline, sou do CESOL, Ceará, né? Assim, para mim, eu acho que é um ponto fundamental do que o Plínio falou, é a questão da identidade, que a gente ainda não conseguiu totalizar, construir em muitos locais, em muitas pessoas pelo Brasil afora, né? Então, assim, pra gente é um momento muito importante esse que a gente está vivendo, né? Da nossa pré-conferência eleitoral nacional, das decisões que a gente está tomando, os rumos que a gente vai dar pro nosso partido. E, assim, a gente vem de um processo que foi e é ainda um processo de grandes disputas e grandes debates e grandes coisas que a gente precisa resolver internamente. Então essa questão da identidade, ela é muito cara para nós aqui do pessoal do Ceará. A gente quer realmente construir um pessoal diferente, que mostre isso que o Plínio falou, né, para as pessoas, que existe sim uma alternativa. Porque se hoje, na periferia, morre todo dia jovens, morre todo dia mulheres, fazendo que de alguma forma não tem voz, né? A gente quer
fazer com que essas pessoas e ajudar as pessoas que elas possam estar junto conosco. Esse é o nosso papel, né? Fazer com que as lutas do povo elas possam acontecer. E assim, para nós, o partido ele precisa realmente conseguir mudar algumas coisas, né? O companheiro Martiniano falou da questão de mudança, das pessoas que falam da mudança da direção nacional, que falaram disso. Para nós foi uma grande vitória que aconteceu no Congresso Nacional do PSOL, a força que a militância teve em construir uma nova frente que pudesse realmente fazer frente àquilo que a gente sentia falta verdadeiramente, o que era a falta de democracia dentro do nosso partido. A gente vê os nossos quadros públicos falando por aí coisas que a gente não concorda. A gente não quer esse partido. A gente quer um partido que a militância ela possa ter voz ativa, e é isso que a gente está demonstrou no Congresso Nacional, e é isso que a gente tem que fazer agora na Conferência Eleitoral, mostrar o que a gente quer, que a gente não quis aliança com o PV, que a gente tem outras alternativas para o Brasil. A gente não quer uma candidatura que fale de governança. A gente não quer uma candidatura de governança. A gente quer uma candidatura antissistêmica, né? Que fale contra o capitalismo e não para governar o modo pessoal de governar. Qual é, Jair? Jefferson, fala aí. 2 minutos. Boa noite à mesa, boa noite, companheiros. Eu sou sindicalista, sou do Cinefortes, sou filiado ao PSOL, sou da Intersindical, Solidariedade Sindical, e eu ouvi aqui os companheiros, todos eles falarem aqui do salário que dava para comprar em 12 prestação um carro, que eu não alcancei esse salário. O companheiro Babaca tem sempre essa vontade de transformar a palavra dele em realidade, e do companheiro Plínio, que diz que nós não podemos deixar que o socialismo seja derrotado pelas derrotas que já sofreu. Agora eu acho o seguinte: nós temos que começar a fazer o socialismo para o trabalhador. Socialismo para trabalhadores. Porque nós já tivemos um governo trabalhista que foi o pai, né, do trabalhador e a mãe dos empresários, que era Getúlio. Depois nós viemos com outro que era do PSDB, que também é socialismo, e lascou a gente. E depois tivemos um trabalhista que acabou de nos enterrar. E quer ter a política para o trabalhador. Ninguém fala nisso. É socialismo. Socialismo para quem? Tem que fazer o socialismo verdadeiro, que é o socialismo do social. E quem faz social nesse Brasil é o trabalhador. Porque eu conheço que o trabalhador é quem planta, o trabalhador é quem tece, o trabalhador é quem cura, o trabalhador é quem vende, é quem extrai o dente, é quem faz a operação, é quem cuida de tudo, que levanta a casa. Então quem faz social é o trabalhador. Agora não existe uma política socialista para o trabalhador. Eu vejo até meio capenga hoje em dia, porque a maioria dos nossos sindicalistas que eram realmente fortes passaram e demandaram para o lado do governo. Mas ainda existe uma política sindicalista que ainda de vez em quando a gente luta pelo trabalhador, como é o caso do meu sindicato. Nós fazemos política sindical para o trabalhador, não interessa quem esteja do outro lado da mesa. Quem está do lado de lá é patrão, quem está do lado de cá é trabalhador. Isso é que importa. Então nós temos que ver o seguinte: eu pergunto agora a pergunta é geral, para todos os candidatos: qual é a política que esses candidatos têm para o trabalhador, o social do trabalhador? O que é? É um salário avançado? É uma casa, é uma moradia? Ou é só essa política de ensinar o trabalhador a se formar para trabalhar? O trabalhador é formado hoje para trabalhar. Você se forma, meu filho vai ser dentista, que é para você trabalhar para os outros. Ora sim, você tem que fazer o seguinte. Então a pergunta está geral, que eles mostrem, porque nós queremos muito que se transforme nisso. Aliás, eu sou um dos que fundou o PT aqui. Minha história é grande. Eu sou de 1978 do PT. E muitos aqui que são do PT ainda me conhecem disso. O companheiro Gilvão passou mal, foi embora. O
João Alfredo também se retirou, mas tá ali ainda. Então me conhece que eu sou da fundação do PT aqui. E como eu fundei o PT, eu costumo dizer o seguinte: eu sou igual agricultor. O que eu construo com a mão, eu costumo estupir com os pés, que a gente enterra depois. Então nós vamos construir de novo outro partido, e se não der certo, a gente volta e enterra de novo e faz outro, enquanto nós servemos para isso mesmo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu queria colocar uma questão que eu acho que é muito importante no cenário das eleições de 2010, que é qual o lugar que a questão ambiental vai estar dentro dos programas aqui apresentados. E é importante dizer logo assim que a gente não gostaria que esse lugar da questão ambiental fosse aquele lugar do verde, ornamento, suavizador de discurso, um ecologismo amputado de sua dimensão política e social. A gente quer saber o que é que a reforma agrária tem a ver com o país ser o maior utilizador de agroquímicos do mundo. A gente quer saber a crítica que vai ser feita tanto ao governo Lula como à própria candidatura da Marina, que expressaram políticas que construíram a usina no Madeira, que construíram o Belo Monte, que expandiram a soja no Brasil, que fizeram a transposição do São Francisco, que renovam a indústria da seca no Nordeste, uma renovação, uma guerra da água se instala no Nordeste brasileiro, não com guerras e bombas. Seus soldados andam vestidos de terno e gravata, percorrendo os estados, num lobby político e econômico de privatização, exclusão, frente a organizações e movimentos sociais capturados por programas e não por políticas. Onde estão as políticas que vão ser apresentadas, fazendo conexão e trazendo essa dimensão social, essa dimensão política para esses debates? Como a gente vai se contrapor um governo com um governo de programas, um governo de cooptação política, por uma proposta de políticas que articulem e que tragam essa dimensão ambiental, que no nosso entendimento é a grande contradição que não aparece. Por que a candidatura da Marina? Qual o problema do projeto político do governo Lula? No nosso entendimento, para finalizar, o maior problema desse projeto é que ele leva à frente e reafirma um modelo de desenvolvimento conservador, que garante sim resultados econômicos a curto prazo, mas que compromete a nossa possibilidade internacional de ser um país que tem seus recursos naturais, que tem a sua sociodiversidade para construir um outro modelo, uma outra possibilidade de desenvolvimento. Então, eu gostaria de ouvir isso dos candidatos. Vou aproveitar para dar dois avisos aqui rápido. A consulta popular está avisando que vai haver no dia 12, sexta-feira, às 18h30, na auditório do Departamento de História do CH2 da UFC. É um debate, a Revolução Brasileira em Perspectiva Histórica, com Ricardo Gebrim, da Assembleia Popular, Consulta Popular, e Adelaide Gonçalves, professora da UFC. Vandir, sim. E depois daqui nós temos um show com a Gigi Castro e uma noite em homenagem a Cartola. Agora, Wanda Souza. Então, assim, o primeiro eu quero ter um desconjeito, eu vou dar uns informes aqui. Que nós estamos aqui a nossa biblioteca e a gente está arrecadando livros. As pessoas que puderem trazer livros para fazer a doação, entrega aqui durante a semana, nos procura aqui do pessoal. Esse é o primeiro aviso. Segundo, é que nós temos plenária dia 10, nós temos plenária dia 3. É a convocatória para 10 e 13. Dia 10, às 19 horas aqui na nossa sede, e dia 13, na nossa sede também às 14 horas. Fora as plenárias que tem em Messejana, o nosso núcleo Messejana e o nosso núcleo Conjunto Ceará. Ok, era isso. Então, eu queria iniciar minha fala, primeiro, tomando emprestado a um dizer do bloco de esquerda. É tempo de ser exigente. Dizem que nós aqui do Ceará somos esquerdistas, mas eu acho que nós não somos esquerdistas, nós somos radicais. E ser radical é na raiz do problema, talvez seja isso, e a raiz é o próprio homem. Já dizia o grande, velho Marx. E aí eu queria, Plínio,
a pergunta vai para você. Eu queria perguntar o seguinte: sua candidatura é uma candidatura que ela surgiu de um campo, que era um campo socialista, que ampliou para outras correntes e que ampliou para a sociedade. Ou seja, hoje aqui no nosso debate nós temos companheiros da consulta popular, nós temos companheiros professores universitários, nós temos companheiros que estão nos movimentos sociais cotidianos. E aí eu te pergunto, como fazer uma campanha que ela seja primeiro convocatória e de formação para organizar a classe trabalhadora? Eu acho que o papel do nosso partido deve ser uma campanha, como nós sempre fizemos aqui no Ceará, uma campanha convocatória, uma campanha que organize. Eu acho que o nosso maior desafio é juntar as pessoas que eu digo, mas sabendo que a sociedade é apartada em classe, não perdendo a dimensão de classe, porque então vira abstração, nós não podemos perder essa dimensão de classe. Mas como organizar esse conjunto de lutadores e lutadoras que vem, inclusive, sendo cooptado pelos programas do governo Lula, que são miseráveis, desorganiza as classes sociais. Nós temos que fazer o debate do Estado. Nós não debatemos o papel do Estado. O papel do Estado hoje, fundamental, como organizador das classes dominantes e desorganizador das classes sociais. Está entendendo? E aí entram os programas sociais. Aí a minha pergunta vai: como fazer? O nosso maior desafio, que eu acho, de uma candidatura do PSOL, será fazer o quê? Uma candidatura convocatória, uma candidatura que faça com que as pessoas se insurjam enquanto sujeitos revolucionários. Eu gosto muito do Bessaíde porque ele fala da nossa insurgência. É necessário nos insurgir. Então é isso. Um abraço, eu agradecer a nossa militância aí e venham para a plenária, viu? Vamos tirar delegados que a gente... Boa noite a todos, meu nome é Luciano. Uma das coisas que mais me preocupa no PSOL hoje é a questão da sua democracia interna. O PSOL surgiu exatamente da falta de democracia interna do PT. Se juntaram os insatisfeitos que foram expulsos do PT porque não tiveram respeito às suas formas de pensar e à forma de encarar uma história que o PT tinha, e foram meramente expulsos. Na realidade, o que aconteceu ao longo desse tempo todinho foi que o Lula, após 2 derrotas, começou a infligir dentro do Partido dos Trabalhadores uma corrente chamada lulismo, que é quem vai engolir o PT. Já está engolindo. O PT, na hora que perdeu o poder, ele se acaba. Eu sempre fui contra a história da Marina, porque a Marina, para mim, é a carta da manga do PT se a Dilma furar. Porque a Marina, ela não diferenciava em absolutamente nada do lulismo. A única diferença que ela tinha é em relação à questão ambiental, que ficava muito aquém do nosso pensamento aqui do PSOL. E quem tinha dúvida sobre isso, a semana passada, se não me engano, ela esteve aqui, ela deu uma entrevista e foi perguntada a ela uma coisa bem simples: quem vai compor em caso de governo? O melhor do PSD e o melhor do PSDB. Sabe por quê? Porque é o PTSDB. É a fusão do Lula com o PSDB. Eu sempre considero como 2 irmãos da mesma mãe com um pai distinto, e que um quer acusar o outro de bastardo, onde na realidade eles têm o mesmo pensamento, só estão brigando pela herança. Então eu gostaria muito que nós do PSOL não caíssemos nessa esparrela que o PT caiu. E eu que gostaria de perguntar aos 3 candidatos uma coisa bem simples: o que fazer para aumentar e decididamente prover o PSOL de uma democracia de base? E como é que a base pode ser a verdade da ideologia desse partido? Porque nós temos um patrimônio, que é o patrimônio daqueles sobreviventes que se acreditaram, acredito que são os utópicos. Eu sempre digo, eu tenho 54 anos de idade, me comporto como um cara de 16, porque eu não sou radical de minha banda, eu sou ultra radical. Eu acho que nós temos que caminhar com um verdadeiro confronto com do lulismo e do PSDB. Obrigado. Regina, para finalizar esse bloco. Regina Dias, da Frente Cearense por uma Nova Cultura da Água e contra a transposição do São Francisco. A minha primeira questão, a Soraya já colocou muito bem, eu gostaria só de reforçar, né, de ouvir aí dos 3 candidatos, né, essa questão que a Soraya colocou, né, e dando ênfase aí à questão do projeto de transposição do São Francisco. Como é que vocês, em sendo candidato do PSOL, vão tratar essa questão? E a segunda questão, eu colocaria assim, mais para o Babá, né, com todo respeito
parabenizo demais os 3 candidatos, porque todos eles mostraram assim, a honestidade, o compromisso, porque eles bem que poderiam estar se locupletando no PT, mas não, estão aqui na luta, na vida, dura luta, né, de construir o socialismo no país. Mas me preocupou muito a fala do Babá, quando ele falou na questão da aliança do PCB, e aqui no Ceará a gente teve um exemplo muito negativo nessa eleição da Luiziane, quando o PCB mostrou sua face fisiologista, não é? Preferindo apoiar a Luiziane para manter os cargos na prefeitura do que ficar construindo com a gente aqui no PT. Então eu gostaria de... Pessoal! Então eu gostaria, né, assim, de colocar essa questão, assim, mais para o Babá, como é que ele vê, porque ao meu ver, o PCB é um partido muito fisiologista, já que o pessoal avançou, não fazendo aliança com a Marina, né, que realmente foi uma decisão muito madura, muito séria, e como é que agora a gente vai fazer aliança com o PCB, que é um partido fisiologista? Bom, pessoal, vamos encerrando essa parte do bloco, encerrar as 10 intervenções, e agora vamos fazer ao contrário, né? Chegamos a um consenso aqui de 15 minutos para cada um dos nossos pré-candidatos, onde eles tentarão responder as várias intervenções, que são 10 intervenções, além de mais uma pergunta aqui que colocaram na mesa, que saiu na mesa, qual será a política em relação a Cuba? É mais uma instigação que surgiu aqui. Bom, mas aí assim, a mesa sugere 10 minutos para as perguntas e mais 5 para já nas considerações finais. Eu acho que é isso, né? Seria isso. Não, sem mais rodada. Sem mais rodada. Já seria... Não dá? Dá? Dá, Marcelo? Tá? Ok. Vamos lá. Depois ainda tem uma festa. Agora, como é correto, inverte-se a ordem. E o cara que fala por último tem todas as vantagens, porque ele pode dizer tudo e não tem mais resposta. De modo que precisa ter um grande compromisso ético. Não é verdade? Vamos começar. Olha, eu acho, por exemplo, eu continuo com a tese do negócio do medo, né, o medo do patrulhamento da direita. Esse é o problema nosso nessa campanha. Então eu acho o seguinte, eu acho que nós devemos falar em ecossocialismo e explicar por que o ecocapitalismo não soluciona o problema ecológico. A Marina é ecologista? É uma tremenda ecologista. Só que ela é mais ou menos que nem a minha mulher. A minha mulher não gosta de dar remédio para os filhos. E uma vez chegou um médico lá em casa e disse, esse menino está com infecção aí, precisa dar essa dose de penicilina, 8.000 unidades. Ela ouviu a receita e falou, não vou dar. 8.000 eu não vou dar, eu vou dar só 4.000. Eu falei, bem, vou dar 8.000 não dá nada, porque com 4.000 não resolve. Então, o problema do capitalismo na ecologia é o seguinte, ele quer reduzir a depredação da natureza, mas desde que não afete o lucro. E quando isso afeta, ele joga no povo, joga nos mais pobres. Então eu acho que nós temos que falar, e é um ponto fundamental da nossa campanha e do nosso programa. Por exemplo, aí que o nosso programa vai se distinguir claramente do outro. Porque o programa de medidas anticapitalistas, se não for bem escrito, pode dar efeito à confusão. E há um kit confusão. Tudo que puder confundir, eles vão confundir. Entendeu? Então, e tudo aquilo que parecer contra o patrulhamento radical, teórico. Então, isso eu acho que é. Acho fundamental, acho que o ecossocialismo é um ponto fundamental da nossa campanha. Mas não acredito que o socialismo volte
sem estar umbilicalmente ligado a uma campanha de defesa do meio ambiente. E fico muito contente de falar isso no Ceará, porque aqui nós temos um cobrão nesse negócio que se chama João Alfredo. Segundo, eu queria dizer a vocês o seguinte, eu acho que é fundamental, eu gostei de uma palavra que foi dita aqui, insurgência. É preciso criar a ideia da insurgência. Há uma massa da população, aquilo que o nosso companheiro falou, a classe operária, nós precisamos levantar a consciência de classe dela. Isso não vamos encontrar com um discurso comportado, nós só vamos encontrar com um discurso que traga os problemas da classe com a mesma ênfase com que ele levantou aqui a questão. É fundamental isso. Eu acho que em São Paulo, na campanha de São Paulo, nós conseguimos duas coisas que eu queria colocar aqui. A primeira coisa foi um discurso que diferenciou claramente dos outros e que venceu os dois debates da televisão. Então, num dos debates eu disse o seguinte, isso hoje horroriza certos companheiros, ficam apavorados, entendeu? Porque o patrulhamento é muito forte. Então eu me lembro que o Quercia perguntou para mim, porque aí o Mercadante falou, eu vou fazer tantas mil casas. O Quercia falou, eu vou fazer 350 mil casas. Aí virou-se para mim naquela de pergunta, disse, Plínio, quantas casas você vai fazer? E eu olhei e disse, olha, eu acho que eu não vou fazer nenhuma. Aí, pô, mas que escândalo, não vai fazer nenhuma casa? Pô, aí todo mundo olhou para mim, até o cameraman, falou, porra, meu, é isso. Aí eu disse, por que eu não vou fazer? Porque existe, estou aqui com uma estatística, de que existem 1.400.000 imóveis no estado de São Paulo vazios. Será que a gente não poderia ocupar primeiro esses imóveis e depois equacionar o problema, quando nós temos, na verdade, uma déficit de 700 mil casas só? Bom, então o que eu fiz? Eu fiz o pessoal pensar. Ganhei na estatística, na pesquisa, os dois debates. E os votos de legenda, que não devem só a mim, tinha a companheira Elis Helena mandando brasa no plano nacional. Mas o discurso dela não chegava a ser comportado também, né? Então, nós conseguimos, entendeu? Os 140 mil votos que permitiram eleger o Ivan e que permitiram eleger dois estaduais. De modo que eu acho o seguinte, nós não podemos ser o socialista que o capitalismo pediu a Deus. Nós temos que ser um socialismo, machuque ele, que doa. Entendeu? Isso eu acho fundamental. Agora, uma coisa é fundamental. Sem inteligência as coisas não vão. Eu já expliquei para vocês, não vou chegar lá e dizer, meus amigos, socialismo, modo de produção de bens de uso, planejamento geral da economia, abolição da propriedade. Não vou fazer isso, não sou tonto. Terceiro, construção da opção. Um dia, foi o dia que eu conheci a dona Luciana, e conheci, não, o Robaninho eu já conhecia do PT, mas a Luciana eu não conhecia. Foi o dia que eu conheci. Era o Fórum Social Mundial, nós estávamos para entrar no PT, no PSOL, para entrar no PSOL, não entra no PSOL, entra no PSOL. E eu falei, eu vou entrar no PSOL. Causou muito susto em vários companheiros meus. Eu fui. Fui numa assembleia muito bonita que eles estavam fazendo. E invoco o testemunho dos dois. Eu disse o seguinte, eu vou entrar nesse partido, porque não consegui fazer no PT o que eu queria fazer, que é o seguinte, o companheiro que falou aqui, como é que soluciona o problema da democracia interna do nosso partido? Chama-se consulta aos núcleos de base. Mas não essa consulta que vamos fazer agora faz uma plenária, chama todo mundo, tal, mobiliza, aí tem um debate e tal, ganhou, vira luta de boxe. Não. Todas as decisões importantes
só poderiam ser tomadas a partir de uma consulta aos núcleos de base. E hoje, com a internet, com esses telefoninhos malucos, não é possível alegar o argumento de que não há tempo. Que a decisão política tem que ser tomada na hora. E também não há argumento de dizer que o militante do PSOL não tem o conhecimento, a experiência da política que os seus dirigentes têm. Tudo isso são argumentos que são argumentos conservadores. E isso resolveria muito o problema das correntes. Acho que partido tem que ter corrente. Não sou, nunca fui de nenhuma corrente no PT. O que me pediram para fazer de uma corrente igrejeira, você não tem ideia. Todo Plínio faz uma corrente. Para de corrente, meu. Nós somos do PT. Uma camiseta só. Duas, é muito calor, sua muito. Entendeu? Mas aqui no PSOL também não tem a corrente. Sou apoiado por várias correntes, mas não tenho corrente. Todos sabem que eu não sou centralizado por corrente nenhuma. Eu sou centralizado pelo Partido Socialismo e Liberdade nas suas instâncias próprias. Aí eu serei centralizado. Mas acho que tem que haver. Não é mal, não é mal, desde que não vá para um excesso, desde que não seja uma coisa que feche os olhos para a sociedade, que traga tudo ali dentro. Quero finalmente agradecer a todos vocês este debate. Eu acho que esse debate teve aquele clima, aquela tranquilidade que permite pensar. Olha, ainda tenho 5 minutos, mas eu não vou gastar tudo, não. Não, eu acho que tem que falar o que tem que falar. Se der, deu. Não der, não deu. Entendeu? De modo que eu queria dizer a vocês, é importante, essa campanha é importante, toda disputa a gente tem paixão, mas não esqueça, tem o day after. Amanhã isso acaba e nós temos que estar todos juntos para enfrentar o inimigo de lá. Então é preciso que as cicatrizes que ficarem aqui sejam cicatrizes que possam se recompor na hora que nós estivermos todos juntos no mesmo palanque. Eu gostei do clima de cordialidade. Acho importante que a gente mantenha. E quero fazer um apelo, entendeu, a todos os companheiros, para que a gente, nesta campanha agora, a gente dê um exemplo de como é que um partido socialista resolve as suas diferenças externas. Porque este é um dos escândalos do socialismo. O fato de que do Comitê Central da Revolução só ficou vivo o Stalin. Então é fundamental que a gente mude isso. O povo, quando a recomposição do socialismo supõe a superação dessa dificuldade. E a superação dessa dificuldade só pode ser um exemplo, né? Então, eu acho que aqui está se equacionado um debate, entendeu? E um debate sério, que tem de fato argumentos que dizem, cuidado para não escapar demais no socialismo e ficar fazendo um debate que a sociedade não está nem aí interessada, que é uma coisa abstrata. O programa é essencial. Candidato do partido, eu vou defender o programa do partido. E vou defender com toda a contundência que precisa ser defendido. O outro é um cuidado para ver de onde vem o ataque do inimigo e de que maneira nós podemos neutralizar este ataque e vencê-lo. Muito obrigado, companheirada. Vamos para a eleição, vamos para o trabalho, né? Parabéns. Fica bem, não? Obrigado, companheiro Plínio. Antes de passar para o Babá, só pedir aqui ao proprietário, a pessoa do Celta, o Celta HX. Agora está falando. É porque tem uma pessoa querendo sair agora. HXU 6886 Celta e um Gol
Fiat. É 3 carros, pronto. 3 carros, um Gol HR 0819 e um Fiat HYF 0351. Para poder o Gomes sair. Obrigado. Babá. O Gomes sair é preciso se movimentar para isso. Companheiros, alô. Discussão do socialismo que nós queremos travar aqui. O programa para ser de ruptura, não vamos ter condições de explicar o que é o socialismo para a sociedade detalhadamente em uma campanha eleitoral. Nós temos, na verdade, que articular as reivindicações dos trabalhadores e como nós vamos enfrentar isso aí para executar. Salários, saúde, educação. No nosso modo de entender, isso tem que ser debatido claramente e não há condições nesse país ou em qualquer país de que não seja a suspensão do pagamento dos juros e amortização da dívida, protegendo o dinheiro da poupança dos trabalhadores, mas para os banqueiros nem um centavo. E aí nós vamos ter condições de explicar para a sociedade como nós vamos poder gerar emprego, habitação popular e tudo mais. Companheiros, em 2007, o Lula pagou 237 bilhões de reais só de juros e amortização da dívida. Sabe quanto foi para a reforma agrária? 3 bilhões e meio. 20 bilhões para a educação federal como um todo. 40 bilhões para a saúde como um todo, federal. 0,01 para habitação, 0,01 para saneamento básico. Portanto, isso, se nós quisermos dizer que vamos gerar emprego, nós não podemos montar um programa se nós não tivermos solução para ele. Porque lutar pelo socialismo é, obviamente, você lutar para a melhoria das condições de vida das pessoas. E no caso do Brasil, eu não vejo outra solução do que não seja um enfrentamento claro, inclusive discutido na campanha, explicando com números. Porque a gente fala em bilhões, companheiros. Nós temos que explicar, inclusive, o que vale esse dinheiro. Quando eu tenho o exemplo de que um mês de juros daria para construir 536 mil apartamentos tais, quase aqueles que estão fazendo no parque, quando vão fazer 1.700, mostra claramente que há dinheiro. A produção nesse país, o problema é que essa produção vai para fora, o dinheiro vai para fora, não fica internamente ou na mão de poucos que estão aqui. Então isso, no nosso modo de entender, tem que ficar claro. A outra situação, companheiros, no sentido de que nós temos que discutir sim com a sociedade, de que forma nós vamos fazer para retomar o patrimônio público. A Vale é de cara, nós temos que retomá-la. Uma empresa que valia 2 trilhões de dólares, na época foi privatizada por 3 bilhões e 300 milhões. Isso tem que ser retomado. E nós temos que dizer para a sociedade que nós, no primeiro dia de governo do PSOL, nós vamos retomar a Vale do Rio Doce. Como nós vamos para cima da Petrobras, para que ela não seja 65% das ações da Petrobras para o capital internacional, como é hoje. Ela tem que ser 100% estatal, ela é estatal. Mas 65% do capital da Petrobras não é estatal, é privado, porque estão nas ações. E nós temos que explicar isso aí, sabe de que forma? Mostrando que todo o lucro do pré-sal que tanto estão cantando aí, vai parar na mão do capital internacional, com os lucros que forem tirados dali, para esses acionistas privados e não para o ser utilizado internamente no país. Com relação à questão das correntes, eu acho que é impossível, se nós quisermos efetivamente que a destruição, inclusive, do Estado socialista se deu pelo pensamento único. Sim, foi o que aconteceu. Impossível você pensar diferenciado. E, inclusive, os companheiros independentes têm todo o direito de intervir. Agora, como nós vamos intervir é que é o problema, porque leva a como organizar o partido internamente. Porque nós não podemos esquecer que lá no início do PT funcionavam os núcleos e as decisões eram tomadas em internúcleos. Quando a direção do PT percebeu que ela estava perdendo o controle, acabou com o poder dos núcleos. E isso nós não temos ainda. Temos que ter claro. O funcionamento dos núcleos é uma necessidade. E são poucos os núcleos que reúnem periodicamente.
poucos. E se não houver a questão dos núcleos funcionando para você permanentemente consultar essas instâncias de base, evidentemente nós vamos para a velha estrutura, né? Direção nacional, direção estadual, direção municipal. E isso não é o nosso objetivo. Então, se nós quisermos efetivamente, inclusive dentro das correntes, dos independentes e tudo mais, é que o funcionamento seja evidentemente democrático. E eu acho que isso é o que nós temos que lutar para acontecer. Eu quero colocar a outra situação, porque o Misael colocou da questão do financiamento. Companheiros, e alguém falou aqui de uma coisa correta, autofinanciamento. É certo? É de que cada militante que seja filiado ao partido, que reúna no núcleo, ele tem que dar a sua contribuição mensal ao partido, para poder, inclusive, ele se sentir com o direito de decidir os destinos do partido. É certo? E isso a gente sabe que ainda não funciona. Né? E isso é muito importante. Não, parabéns. O que eu estou colocando é que isso nacionalmente. Que nós temos que nos autofinanciar. E na campanha também, nós somos radicalmente contra o financiamento das privadas campanhas. Nós defendemos financiamento público, exclusivo de campanha, que isso, na verdade, seja delimitado com democracia no tempo de televisão, de tudo mais. Temos também, nós defendemos que os mandatos sejam revogáveis. Se o cara não cumprir o mandato, o povo tem direito de deselegê-lo. Né? Isso é uma situação que não há, tá certo? E isso, obviamente, nós temos que debater na campanha, mas ganhando o governo do PSOL, nós temos que lutar com tudo para levar, na verdade, que o Martiniano falou agora há pouco aqui, que é uma constituinte livre, soberana, aonde nós possamos discutir, que seja eleita exclusivamente para aquilo, e que os que forem eleitos proporcionalmente sejam eleitos com dinheiro público, com tempo igualitário de TV e tudo mais, e que nós possamos debater quais as medidas nessa Constituição que nós queremos estabelecer para o país. Essa situação outra que eu queria abordar aqui, porque são muitas situações que o companheiro coloca, o Jefferson do Sente Forte, eu acho que quando o companheiro coloca aqui a discussão de que o trabalhador cuida de tudo, é óbvio. Quem executa a sociedade é o trabalhador. O problema é que o resultado do seu trabalho pelo sistema capitalista não repercute na sua vida. Não é só na exploração da fábrica, mas é dos impostos que ele paga e para onde vai parar esse dinheiro, que grande parte vai para a corrupção, mas grande parte vai para os banqueiros. Esse é um problema. O Lula Fernando Henrique pegou em 61 bilhões, terminou o governo dele pagando 400 bilhões de juros, 200 bilhões de amortização, e a dívida terminou em 680. E o Lula, já na transição de governo, ampliou a taxa Selic de 19 para 26. E o Lula, em 6 anos de governo, 6 anos, ele pegou uma dívida de 680, ele pagou 680 bilhões de juros até final de 2008 e 280 bilhões de amortização. Portanto, pagou 960. E no final do ano de 2008, a dívida já estava em 1 trilhão e 680. E esse dinheiro fez falta para as enchentes, esse dinheiro fez falta para a saúde, esse dinheiro fez falta para a reforma agrária, para as universidades, porque nós temos que ter uma política federalizada de educação de A a B, lá da instância menor até as universidades, construir mais universidades para acabar com o mercado de educação privada que tem no 3º grau e mesmo no 2º grau. Um dia nós temos que terminar com isso, que isso é um grande mercado. E hoje até o Unibanco já comprou Estácio lá no Rio, que está na mão dos banqueiros. E nós temos que ter muito mais universidades, porque no Brasil, enquanto na Argentina tem 39% de jovens que frequentam a universidade, aqui é 12%. Só que na Argentina é 2% privado, 37% é público e gratuito. E lá não tem vestibular, porque o aluno se prepara no secundário e aí ele vai entrar no que tem de vaga ali, obviamente. No Brasil, dos 12%, 75% das vagas são privadas. O que significa que nós temos que construir mais e mais e mais universidades. Mas não adianta a gente falar que vai construir mais e mais universidades se nós não explicarmos de onde nós vamos tirar o dinheiro. E esse dinheiro tem que ter, obviamente, o controle da sociedade, no nosso modo de entender,
Por isso discordo Martiniano que nós vamos conversar com a sociedade, fazer plebiscito, quando uma coisa é clara. E isso nós temos que explicar na campanha eleitoral, certo? Quero colocar também o companheiro Renan, que as eleições sejam um momento de reconstruir a esquerda brasileira. Eu também concordo com ele, por isso que nós defendemos a frente esquerda, mesmo sabendo que a situação que a companheira faz da crítica ao PCB aqui no Ceará, mas também nós não podemos esquecer que o PCB largou o governo Lula lá atrás, teve coragem de fazer isso, como partido nacional, tá certo? Então nós temos que perceber essa situação. Se aqui não houver possibilidade de que se monte com o PCB à frente esquerda, mas eu falo como política nacional, PCB, PSTU e PSOL, para nós reconstruir uma frente esquerda, é certo? Se vamos conseguir é outro problema, mas nós temos que lutar para isso. Quero colocar também a questão da identidade do PSOL. Nós temos tudo, companheiro, nessa situação de crise, para ter uma identidade clara, um partido ligado às lutas, um partido e pela representação até que nós temos aqui nessa mesa está colocado. O companheiro Martiniano faz um trabalho junto dos companheiros do MTL no campo, tá certo? E que hoje tem 3 companheiros deles sendo processados, né? Como tem processado também os companheiros do MST, tá certo? Nós temos que discutir com o MST, obviamente, porque a maioria, infelizmente, ainda continua apoiando o governo Lula, tá certo? Então essa situação para nós como partido, nós estamos num momento muito importante. Quero colocar aqui, companheiros, para concluir vários pontos, porque são tantos aqui, mas a discussão do meio ambiente, né? Tá certo? Isso, evidentemente, nós temos que lutar e impedir que se construa Belo Monte, que ainda não foi construída, tá certo? Impedir, porque Belo Monte significa um grande financiamento para acontecer o que acontece ainda hoje em Tucuruí, onde tem 24 turbinas, o estado do Pará inteiro consome 2 e a Albrasa no norte, a Alcoa consome 2, certo? E eles querem construir Belo Monte não apenas para destruir toda aquela região do Xingu, né? Mas é também para ter energia barata, porque os consumidores lá de Belém, né, pagam 75% acima do que paga a Albrasa no norte, a Vale do Rio Doce, da energia que sai do Tucuruí. E eles querem essa energia barata para explorar as riquezas que tem naquela região do Pará, como fazem hoje na Serra dos Carajás. Isso é uma discussão que nós temos que travar, montar o nosso programa. E eu acho que os companheiros que estão na área do meio ambiente têm que montar e discutir claramente o programa que nós queremos. Não somos nós sozinhos aqui que vamos definir isso aí, mas principalmente os companheiros que já vêm debatendo e têm críticas a esse processo. Eu quero aqui dizer aos companheiros que eu adoro ser chamado de radical, né? Porque radical você vai na origem dos problemas, você vai na radicalidade dos problemas, tá certo? Foi por isso que nós fomos chamados de radicais quando enfrentamos o governo Lula, porque nós não nos quedamos, fomos expulsos, fomos. Aliás, num hotel de 6 estrelas em Brasília, onde foi realizada a Convenção Nacional do PSOL, né? E o relator da Heloísa Helena foi o Delúbio Soares, o relator meu da Luciana e do João Fontes foi o Silvinho Land Rover Pereira. Vai dizer, isso porque os 4 incomodaram tanto, adoraria que fossem mais parlamentares, mas não foram, é certo? Essa situação, para concluir, eu queria dizer, companheiros, que nós não conseguiremos fazer nada se não for com a mobilização popular, seja na campanha ou seja no governo. Nós temos que chamar as massas para as ruas para poder enfrentar o grande capital, porque qualquer mínima reivindicação hoje dos trabalhadores é contra o capital. Qualquer uma, se vocês forem enumerar, qualquer uma. Desde um esgoto pequeno, isso se confronta com o grande capital, né? E essa é uma tarefa do nosso partido, e que evidentemente nós temos que levar as últimas consequências, mas eu quero dizer a todos aqui, que se nós não nos jogarmos na construção desse partido, e que ele esteja intimamente ligado à construção da luta da classe trabalhadora, da juventude desse país, tá certo? Nós vamos ficar nos belos discursos. Porque o enfrentamento, nós temos hoje, e concluo aqui, nós temos uma dificuldade muito maior do que nós tivemos para fundar o PT e para construir a CUT.
Porque a CUT que nós construímos lá foi uma facilidade, nós ganhamos sindicatos importantes naquele momento que não tinha uma burocracia forte. Hoje tem uma burocracia forte da CUT, máfias sindicais, a máfia da carteirinha da Uni, que é máfia, e que os estudantes têm um papel fundamental nessa situação, e no campo, obviamente, isso os companheiros já vêm fazendo, os companheiros do MTL que tem um trabalho no campo, tá certo? Mas significa que reforma agrária é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente você dar um lote de terra para os trabalhadores. Portanto, nesse contexto, eu saio muito satisfeito de nós estarmos debatendo isso aqui, com todas as divergências que nós tenhamos aqui, com tudo que nós compramos de briga internamente no pessoal, mas pelo menos nós estamos fazendo essa briga, tá? Porque se nós quisermos ver realmente que esse partido, ele tenha e seja radical nos seus princípios, ele jamais pode se aliar a qualquer partido da burguesia. Por isso nós criticamos duramente os companheiros. E alguns jornalistas chamam de pelicano, que é a Marina. Metade PT, metade tucano. Entendeu? Então é essa a situação. E ela se assume assim. Os melhores do PSDB, os melhores do PT. Não sou eu que falei isso, foi ela. Então eu quero colocar aqui meu orgulho de estar na construção desse partido, com todos os companheiros que estão aqui, com todas as divergências que nós temos. Mas pelo menos nós estamos tentando construir uma alternativa para a classe trabalhadora brasileira. E é nesse ponto que nós entendemos esse debate que nós estamos travando aqui. Muito obrigado. Eu quero começar aqui tratando do problema da democracia no partido, no PSOL. É verdade que o PSOL é um partido que tem muitas dificuldades na sua construção. E, em primeiro lugar, é preciso compreender que o PSOL não nasceu como nasceu o PT, num momento de grande ascenso do movimento de massas, do qual expropriava a energia, absorvia a energia.